viaja pelo Brasil trabalhando. O jeito é almoçar fora todos os dias. Praticidade que tem apertado o orçamento. Costumava pagar antigamente por refeição em média de R$30, R$20, R$25. Agora subiu para 40, para 50, meio que o preço duplicou, né, da refeição. Aquele almoço fora de casa durante a semana tem pesado cada vez mais no bolso do trabalhador. O preço médio da refeição na capital é de quase R$40. E aqui a gente está falando da refeição completa: comida, bebida e sobremesa. Pesquisa apontou que na região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo têm os maiores preços. A capital vem em terceiro e depois Belo Horizonte. No país, o preço médio da refeição chega a quase R$41. Valor 17,4% superior ao cobrado antes da pandemia em 2019. Período em que a Marisete nem se preocupava com marmita. Era muito mais fácil, né? Não precisava ter aquele problema de poder fazer tudo em casa, chegar do trabalho à noite e ainda preparar comida. Era só ir para o restaurante na hora do almoço e ser feliz, vamos dizer assim, né? Agora, em alguns dias da semana, ela faz comida em casa. Agora é chegar em casa, organizar a rotina a partir do domingo, preparar pelo menos uns 2 dias de almoço para poder passar a semana e... Por sorte, né, se a gente conseguir, 2 vezes na semana a gente consegue almoçar fora. Esse dono de restaurante percebeu a mudança de comportamento dos clientes. Vem menos pessoas almoçar, a pessoa deixa de vir todo dia, ela vem 3 vezes na semana, 2 vezes ela traz de casa, né? Ou traz 3 dias de casa e vem 2 vezes no restaurante. Eu tenho cliente aqui que vem só na sexta-feira, né? Tipo o luxo da semana, né? Ele admite que está cada vez mais difícil segurar o preço. Você tem aumento de preço nas mercadorias e a gente não consegue repassar, não tem... Se você começar a repassar tudo, o preço do quilo sobe e você fica com o seu restaurante vazio. Mas até para quem cozinha em casa não está fácil. Em junho, o valor médio da cesta básica passou de R$ 698 para R$ 692 na capital. Continuou cara, apesar da leve redução de 0,77% em relação ao mês anterior. Está tudo muito caro também. Então, não é uma economia a curto prazo, se a gente for analisar. Ela vai dar uma economia a longo prazo. Tá pesado no bolso, né? E a gente traz outras notícias no Jornal da TV Vitória. Língua portuguesa reprova mais de 80% dos estudantes que se candidatam a vagas de estágio. Cidades capixabas não têm boa pontuação em ranking nacional, que avalia índices como desigualdade racial e econômica. A história de uma avó que aos 62 anos acaba de se formar no ensino médio. No Dia Mundial da Alegria, exemplos de quem faz muita gente sorrir. As atrações do fim de semana na agenda cultural. A matéria de língua portuguesa reprova 83% dos estudantes que se candidatam a vagas de estágio. Os dados são do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, que selecionou cerca de 60 mil estudantes para vagas de estágio em empresas. Desse total, quase 50 mil ficaram reprovados porque não obtiveram pontuação suficiente em língua portuguesa. O percentual de reprovação foi de 83,5%. A segunda maior dificuldade dos estudantes foi a matemática. A psicóloga que coordena o setor de treinamento do NUB lembra que antes da pandemia, o percentual de reprovação era menor, em torno de 50%. A pandemia não só trouxe problemas para aquelas crianças que estavam se alfabetizando, mas também para os adolescentes, adultos já mais velhos e que estão mais avançados aí no grau de instrução, seja no ensino médio ou mesmo no ensino superior. A situação se mostra mais grave entre os estudantes que ainda estão no ensino médio. Entre eles, 89% dos que se candidataram a uma vaga de estágio ficaram reprovados por falhas em ortografia, gramática, redação e interpretação de texto.
Para o doutor em educação e professor da UFES, a tentativa de transformar a casa em sala de aula durante a pandemia não teve muito êxito. E o tempo poderia ter sido melhor aproveitado, na opinião dele, com mais incentivo à leitura. A estratégia adotada durante a pandemia foi tentar transportar a dinâmica da escola para a dinâmica da casa, quando, na verdade, a gente poderia ter feito uma estratégia muito diferente de fazer com que os alunos lessem mais. Porque a leitura é fundamental para que você possa compreender como que a sociedade funciona, como que a tecnologia se desenvolve, como que a ciência explica o mundo e a própria realidade. Educação tem que começar a ser boa ali na base, né? Vamos falar de política agora? O senador capixaba Marcos Duval estaria sendo pressionado a deixar o partido Podemos. A Patrícia Skauser vai trazer os detalhes para a gente. Boa noite, Patrícia. Explica aí melhor essa história. Boa noite, Juliana. A pressão ocorre após o senador ter revelado em entrevista ao Estadão que recebeu 50 milhões de reais em emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto, como gratidão por ter apoiado a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado no ano passado. Procurado, Duval explicou que foi mal interpretado e que jamais houve qualquer tipo de negociação política para a eleição de Pacheco. Nos bastidores, a informação é que alguns integrantes do partido querem que Marcos Duval tome iniciativa e peça para sair da legenda, Juliana. E a bancada do Podemos afirma que é contra as emendas do relator. Pois é, a gente segue aí acompanhando. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre visita de presidenciáveis aqui no Espírito Santo. Vai ter nos próximos dias, né? Tem sim. E já começam neste final de semana. Amanhã, o pré-candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, estará em Vitória. Na semana que vem, está prevista a visita da senadora Simone Tebet, do MDB, que também é pré-candidata à presidência da República. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai vir aqui no Espírito Santo no dia 23 deste mês. Obrigada, Paty, pelas suas informações. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de um belo exemplo de vida. Hoje você vai conhecer a dona Marileia. Aos 62 anos, ela acaba de se formar no ensino médio. Quando entra na escola, dona Marileia deixa todos os problemas do lado de fora. A vida sofrida, o passado de tristeza, a luta para criar sozinha 3 filhos. Mesmo com dificuldade de locomoção, devido a um problema na perna, nos últimos 3 anos, a cozinheira aposentada, todos os dias, encarou o desafio de voltar para a sala de aula. Muita luta, muito sacrifício mesmo. Eu nunca desisti. Quando eu parei na 5ª série, lá no Gomes Cardim, no centro de Vitória. Aí eu falei assim, nunca vou parar. Um dia eu volto? Um dia eu volto. Aí depois que minhas meninas casou, aí eu falei assim, acho que agora eu vou voltar para a escola. O incentivo para retomar os estudos veio das filhas, para ocupar o tempo da mãe depois da aposentadoria. Mamãe teve uma vida muito difícil, né? Na infância, não teve como estudar. Foi mais minha irmã, né? A do meio, que falou, mãe, vai estudar, volta a estudar. E a gente, em conjunto, né? Fizemos isso por ela, pedimos a ela. Uma deu a bolsa, outra deu o caderno. E incentivamos ela, né? Porque ela fica sozinha, então é uma forma dela se ocupar. Agora a dona Marileia quer ir além. Quando eu for fazer, eu quero fazer medicina. Não, nem se eu chegar lá com meus 100 anos, eu vou estar lá. A dedicação ao estudo e o interesse pela área da saúde também chegaram à 3ª geração da família. Antigamente as pessoas não tinham cabelo para estudar, não tinha nada para estudar. Agora que a partir de hoje tem. Ela falou que quer ser médica, e você? Sim. A dona Marileia é um exemplo para a filha Tatiane, para a neta Maria Eduarda e para muito mais gente no país. Dados de 2019 do IBGE apontam que quase 70 milhões de brasileiros adultos não completaram uma das etapas da educação básica, a educação infantil e ensinos fundamental e médio. Que o empenho demonstrado por essa senhorinha que superou mais um obstáculo sirva para incentivar outras pessoas que também sentem desejo de voltar a estudar. Chovesse e fizesse sereno, ela chegava aqui devagarzinho, dona Zilda, eu quase não vinha hoje, olha que minha pressão, isso, meu, não sei o que, isso aqui. Aí você veio, você vai estar aqui, agora você vai subir porque tem aula para você. Então ela sempre foi um exemplo a seguir aqui e ela sempre foi perseverante. Que belo exemplo, né? Nunca é tarde para começar. Vamos falar do tempo agora, tá querendo sol,
friozinho nesse fim de semana, vamos conferir aqui, hein? O sábado vai ser de sol entre nuvens e com chuva passageira no início e também no final do dia, na Grande Vitória e em cidades do norte e noroeste do estado. Apesar dessas chuvas, as temperaturas vão aumentar em todas as regiões. Em Viana, a mínima é de 15 e a máxima é de 26 graus. Já em Marechal Floriano, os termômetros devem variar entre 13 e 22 graus, por lá esfria um pouquinho, né? Em Pinheiros, mínima de 17, máxima de 24 graus. E em Alegre, os termômetros variam aí entre 16 e 29 graus. Domingo, o tempo vai ficar bem parecido com o sábado. Previsão de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória, na região norte e também no Nordeste Capixaba. Nas outras áreas, não chove e o céu fica com sol entre nuvens. Vamos falar de saúde, hein? A Secretaria de Saúde estendeu o prazo para vacinação contra meningite de adolescentes e trabalhadores da saúde. De acordo com a CESA, a imunização acontecerá até 30 de setembro deste ano para os adolescentes de 13 a 19 anos não vacinados e trabalhadores da saúde independente da idade. Mulheres grávidas também podem vacinar apresentando orientação médica. Ainda segundo a Secretaria da Saúde, ao todo 13 casos e 5 mortes pela doença já foram confirmados no estado, o que representa uma letalidade de quase 40%. A CESA ressaltou também que a meningite bacteriana causa uma infecção no cérebro e é considerada a mais grave. Por isso, a importância da população se prevenir contra a doença. E vamos falar de Covid, que ela continua por aí, hein?